Carla, como é que você avalia essa lei, né? Eu acho que a lei ela foi proposta originalmente pela Maria do Rosário, né, pela deputada Maria do Rosário, mas como é que você avalia essa lei? Você acha que ela vai pegar em nível nacional, vai ter, os bares e restaurantes vão cumprir, e você como mulher, você se sente mais protegida com a aprovação dessa lei? Com certeza, saca? Eu acho que tem algum. A gente ainda sofre, nós como mulheres, a gente ainda sofre pequenos medos diários na nossa rotina, e qualquer coisa que venha para ajudar no sentido de que a gente pode aumentar a nossa segurança, isso é muito importante. E essa questão dos bares, né, especificamente, porque o uso da bebida alcoólica a gente sabe que altera, enfim, às vezes os homens acham que é porque a gente está dançando, porque a gente está com um decote ou uma saia, a gente está permitindo, né, alguma coisa. E não, não é não. Se eu estiver com as minhas amigas, ou se eu estiver com a minha família, onde quer que eu esteja, eu preciso se sentir protegida, ainda mais num estabelecimento em que a gente vai para se divertir. Então, eu acho assim, por exemplo, uma outra coisa que a gente muito fala, né, compartilhamento de carros de aplicativo, mecanismos para as pessoas terem a sua segurança, enfim, monitorada, né? E eu acho que a responsabilização da agressão, ela é muito importante, porque a gente não consegue doutrinar comportamentos, né, tipo, mudar comportamentos de uma sociedade que, infelizmente, estruturalmente é machista, se a gente não começar a mudar as leis e não começar a punir. Então, a gente tem que exigir que os bares tenham esses protocolos, a gente tem que saber que os bares têm esses protocolos, a gente tem que divulgar esses protocolos para homens, para mulheres, e a gente tem que fazer com que a sociedade saiba que esses mecanismos existem e que eles precisam ser utilizados para que a gente tente diminuir a violência, que infelizmente, aqui no GDF, esse ano foi um ano assim assustador o número de feminicídios, né? É um crime diferente que acontece dentro de casa, mas a gente precisa proteger, infelizmente. Nós mulheres ainda somos muito alvos de violência e em lugares de diversão é inadmissível, né? Então eu acho que o protocolo ele é muito válido, a lei ela é muito importante. Aí eu ressalto, o presidente Lula esse ano teve falhas na questão das mulheres, principalmente na não indicação de uma mulher ao STF, por exemplo, na questão do judiciário, mas ele sancionou pelo menos duas leis importantes. Essa de hoje e no dia 8 de março, no Dia da Mulher, a questão da equiparação salarial, né, que é uma outra questão que o país vai ter que se adaptar para fazer isso acontecer, mas que também é inadmissível a gente pensar que mulheres ganham menos por serem mulheres, né? Enfim, eu acho que a nossa luta ainda é longa, mas a gente caminha com algumas conquistas que entra no quesito boas notícias para mim. Coach? Olha, eu não sou tão otimista como a Carla, eu gostaria de ser. De qualquer forma, é uma Ah, boa iniciativa do governo. Agora, tenho minhas dúvidas se na prática isso vai funcionar. Pelo seguinte, hoje eu estou com a lição de casa aqui. Vai adiantar alguma coisa? Ainda mais vindo do Lula, porque a gente sabe que parcela da população brasileira, mais especificamente a ala bolsonarista, a cultura bolsonarista, está tão introjetada na nossa sociedade que considera a mulher um ser inferior. O próprio presidente, num dos discursos que ele fez na campanha eleitoral de 2018, ele falou da fraquejada, né? Que ele deu uma fraquejada e veio uma filha depois de quatro filhos. Né? Então, eu acho que é uma questão muito cultural, que dificilmente uma lei vai ter o poder de mudar essa cultura, que está cada vez mais introjetada na nossa sociedade. Eu queria lembrar, Carlos, que depois da Lei Maria da Penha, que foi uma lei muito importante, né, já tem mais de 10 anos, aumentou o número de feminicídios no Brasil. Claro que não por causa da lei, né, mas a lei não impediu que isso acontecesse. Porque é uma coisa que pega todas as classes sociais, né, todas as regiões do país, e é um dado importante da violência generalizada no país, a violência contra a mulher, que além de machista, tem também uma grande parcela de população misógina, que tem raiva de mulher. Sabe, eu, como homem, eu tenho vergonha de coisas que eu ouço, que eu vejo acontecer, sabe? Eu acho que a gente já deveria estar num outro tempo, não precisava de uma lei para isso.
Mas, infelizmente, é necessário, sim, que o governo se preocupe com esse problema. Não, e sabe o que eu acho, poxa? Porque assim, eu entendo a dificuldade de ser otimista, mas eu acho que a gente tem que, por exemplo, e aí vem o nosso papel, né? Quando a gente informa sobre essa lei, a gente tem que cobrar a aplicação das leis. Então, por exemplo, as mulheres elas precisam saber que quando elas entram num bar para consumir, para gastar, para se divertir, elas têm que cobrar daquele estabelecimento uma segurança nesse sentido. Então, eu acho que é muito utópico, a gente ainda está muito longe de mudar a mentalidade machista da sociedade, infelizmente, mas são iniciativas como essa são importantes e importante o nosso papel de divulgar para que as pessoas cobrem, né? Para que a gente possa chegar, se eu me sentir incomodada num lugar, assediada, eu preciso que aquele lugar saiba me tratar, saiba me acolher, né? E isso é uma coisa que é muito difícil ainda. Imagina, a gente tem Delegacia da Mulher, que também é uma coisa nova, e mesmo assim a gente tem relatos de que é difícil as mulheres né, conseguirem expor e serem acolhidas. Então, assim, por mais difícil que seja, eu acho que é um passinho de cada vez. E é isso. Infelizmente, precisamos de leis para isso. Como a lei da equiparação salarial, porque se a gente falar para pensar, é totalmente irracional, né? Duas pessoas que exercem a mesma função. Ah, eu sou homem, eu ganho mais. Qual é o sentido, né? E aí, assim, é tão natural a gente ter que ter uma lei que ainda não está totalmente em pleno vigor, vai ser ainda um processo. Então, por isso eu fico otimista, mas eu entendo e eu infelizmente acho que, assim, a gente está há muitos anos luz, mas a batalha é um dia após outro, aí a gente comemora pequenas vitórias. Até